Glória a Deus, vamos lá. Eu quero falar hoje sobre um tema que diz assim, fala comigo: filho, onde você está? É uma pergunta de Deus para mim e para você. O tema da palavra hoje, repita comigo: filho, onde você está? Essa pergunta, não necessariamente nessas palavras, foi a pergunta que poderia ter mudado o rumo da história. Foi a pergunta que poderia ter dado um outro destino para a humanidade. Mas uma falta de resposta nos trouxe a vida com o pecado. Lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus faz essa mesma pergunta para Adão e Eva. Deus chega lá no Éden e diz: onde vocês estão? E ali Adão e Eva, infelizmente, se calam com a verdade e acabam acusando um ao outro, e o mundo está do jeito que está. Hoje eu introduzi a palavra filho, porque eu quero falar sobre paternidade com você. Quero falar sobre ser filho de Deus, porque existe uma dúvida sobre se exatamente somos filhos de Deus ou se somos criaturas de Deus. E eu quero trazer algo ao seu coração sobre isso hoje, porque o apóstolo Paulo, à igreja de Roma, ele diz algo interessante. Abre comigo, ou ouça a minha voz, ou acompanha aqui no telão. Romanos capítulo 8, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo ensina. Romanos capítulo 8, versículo 16. Paulo diz para mim e para você assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quantos podem dizer amém? Olha o que Paulo diz. Paulo está dizendo: olha, o Espírito de Jesus, o Consolador, o melhor amigo, aquele que Jesus pediu ao Pai, aquele que o mundo não pode conhecer, ele mesmo se encarrega de testificar no nosso espírito. Ou seja, o Espírito de Jesus traz a certeza ao espírito do Cássio e ao seu espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo não está deixando uma dúvida aqui. Paulo está entregando uma afirmação. Paulo está deixando um ensinamento que talvez não é vivo na sua vida hoje. Talvez você ainda não entendeu sobre a paternidade de Deus. Talvez você não entendeu que é direito seu ser um filho de Deus. De fato, irmão, todos nós somos criaturas de Deus. Por quê? Porque nós temos um Criador. E esse Criador foi Deus. Lá no Éden, ele pega lá o pó, ele forma, sopra o fôlego de vida em Adão. Adão nasce, se torna um ser vivente. Depois ele coloca Adão em profundo sono, tira uma costela de Adão, faz com que Eva seja ali criada, sopra o fôlego de vida em Eva, e Eva também se torna uma ser vivente. E aí a nação ali, a raça humana é instituída na terra. Então todos nós somos criaturas de Deus. Todos. Nós temos um Criador. Irmão, você não veio no macaco. Se você é um físico, um quântico, e está aqui, eu respeito a sua opinião, mas não é a opinião que a Bíblia diz. E eu não concordo com a sua. Eu prefiro concordar com a Bíblia. Eu não vim do macaco e nem você veio do macaco. Nós somos criados por Deus. E somos estabelecidos vivos pelo fôlego da vida de Deus. Nos tornamos seres viventes porque o próprio Deus soprou a vida em nós. A vida que era dele, a vida que pertencia a ele, ele soprou em nós. E aí nós nos tornamos criaturas viventes. Mas uma coisa que nós precisamos entender sobre a paternidade, de Deus, é que não é o pastor que entrega ela para você. Não é você que automaticamente pega a paternidade de Deus e diz: eu sou filho de Deus. Não. Existe um Espírito que está disponível para mim e para você, que está doido para habitar em você, e ele colocar o imprint de Deus em você. Quando dizem amém? O Espírito Santo, ele tem desejo de habitar em nós, porque só ele pode nos dar a paternidade de Deus. Só ele pode nos fazer verdadeiramente com um imprint, com um testemunho forte
que nós somos filhos de Deus. Todos nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo, para que haja um imprint da paternidade de Deus em nós. E muitas vezes as pessoas estão dentro de um templo, dentro de uma célula, e ainda não conseguiram receber esse imprint, ainda não conseguiram olhar para o céu e entender que existe um Pai Celestial que está disponível a cuidar de você, que está pronto para cuidar de você. E isso tem destruído famílias, irmão. Isso tem destruído casamentos. Sem contar o número de pessoas que não tiveram o pai físico presente, que não tem a relação do pai físico, que não conseguiram estabelecer um pai que de fato esteve com ele ali durante a infância, durante a juventude. E muitas pessoas não conseguem esse imprint, porque tem um bloqueio com a palavra pai. Mas nós precisamos tirar esse bloqueio hoje. Pastor, o senhor não sabe o tanto que eu sofro por não ter um pai. Eu posso imaginar, irmão. Eu posso imaginar. Mas a sacada do evangelho, olha para mim, que Jesus, ele perdoa o passado, entra no futuro, entra no presente, para te dar um futuro. Quantos podem dizer amém? Essa é a sacada do evangelho. Jesus quer nos perdoar, quer estar no nosso presente para nos dar um futuro. Ou seja, talvez você não teve um pai, mas através da paternidade de Deus, através do Espírito de Deus, que traz o imprint em nós, você vai ser um excelente pai em nome de Jesus. Quantos recebem, irmão? Essa é a sacada do evangelho. E nós precisamos nos dedicar a ter esse encontro com o Espírito Santo, para que de fato haja esse testemunho no nosso espírito. Se não for o Espírito, nós não vamos conseguir ver Deus como Pai. Se não for o imprint do Espírito Santo em nós, nós podemos vir todo domingo, nós podemos ir em todas as células, nós podemos até ser líderes, mas não teremos a certeza da paternidade de Deus, a certeza de que sim, é seu direito ser filho de Deus, está livre. A Bíblia deixa claro sobre o derramado Espírito nos últimos dias, deixa muito claro. O profeta Joel profetizou milhares de anos antes de Cristo. Aí quando teve ali em Atos, a igreja também recebeu a mesma profecia, que o Espírito Santo nos últimos dias estaria disponível para todo mundo, estaria livre para colocar no nosso coração, dizendo: ei, espera, calma, você tem um Pai Celestial, eu quero trazer esse imprint para você, e o Pai quer mudar a sua história. Nós temos que nos posicionar nisso, receber o novo do Espírito, trazer o imprint que nós somos filhos. Você não é escravo mais do pecado, diga amém. Você não é mais escravo do medo, diga amém. Você não é mais escravo da depressão, diga amém. Por quê, pastor? Porque você tem um Pai que quer te dar um Espírito que vai testificar no seu coração o poder de ser um filho. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso, irmão? Nós temos que trabalhar essa realidade nas nossas vidas. E aí você pode perguntar: por quê, pastor? Porque o filho, ele tem alguns direitos celestiais. Diga comigo: o filho tem alguns direitos celestiais. São vários, mas eu separei 3. Quando você recebe o imprint do Espírito e você entende que você é filho, você entende que você tem um pai, o primeiro direito que você tem é o direito da proteção. Diga comigo: proteção. A Bíblia diz assim, ó: ninguém toca no ungido de Deus. E como é que a unção vem? Pastor, como que eu me torno ungido? Simplesmente por um óleo consagrado? Não. A unção vem, você se torna ungido quando você recebe o Espírito Santo de Deus. Olha como é que a Bíblia se casa. A Bíblia não deixa pontos para te deixar dúvida, irmão. O mesmo Espírito que te testifica que você é filho, é o Espírito que te unge e que automaticamente traz a proteção do Pai. Deus, ele está disponível para nos proteger. Eu preguei um pouco sobre isso semana passada, né? Sobre Deus nos querer nos colocar debaixo das asas. Um filho tem um direito de proteção.
como a Márcia leu aqui em Malaquias, nas nossas finanças, quando eu entendo que eu sou filho, quando eu entendo que eu preciso devolver o que é do Pai, o próprio Pai me protege do devorador. O próprio Pai me livra de maldições financeiras. O próprio Pai me livra. Porque é o direito de um filho ter proteção. Às vezes a sua vida é cheia de acidente. Gente, passar por dificuldade é normal. Mas tem gente que você pergunta assim: e aí, irmão, como é que você está? Estou na prova. 1 mês depois, estou na prova. 3 meses depois, estou na prova. Mas que prova do inferno é essa que não passa? Que é isso? Não, irmão, a Bíblia diz assim, ó, fala comigo. A Bíblia diz, não, vocês estão vivos. A Bíblia diz que nós vamos caminhar de glória em glória. Fala assim: luta, vitória. Luta, vitória. Você crê, diga amém. A Bíblia que diz. Então, às vezes a nossa vida está muito turbulenta, cheio de prova. Uma prova que não acaba mais. Jesus tem 15 anos da vida. Por isso que tem a universidade da vida, para essas provas se acabarem em nome de Jesus. Então Deus traz proteção. O filho tem direito à proteção. Ninguém toca. Qual foi a conversa que Deus teve com o diabo? Pastor, Deus conversou com o diabo. Conversou, gente. Deus falou assim: pode tirar tudo do meu servo, só não toca nele, porque ele é meu filho e ninguém toca no ungido de Deus. Sabe o que acontece? Olha o que Deus vai te dizer aqui agora. Olha para mim, para nunca mais você murmurar. Talvez, irmão, Deus te dá uma perca material porque Ele estava te livrando de uma perca física. Então olha para mim, nunca mais murmure quando algo material se perder, porque o teu Pai guardou a sua vida física. Você entendeu o que eu falei? Então dá um amém de verdade em nome de Jesus. Você vai desviar de um trem, aí rala o carro. Aí você, não, Deus não cuidou de mim. Olha aí, Deus, eu sou otimista. Aí Deus está lá assim: sabe, inocente, se você não desvia para arranhar o carro, o diabo poderia tentar ceifar a sua vida. Deus às vezes deixa que o nosso material seja tocado, porque ninguém toca num físico de um ungido, de um filho de Deus. Pode aplaudir a Jesus por isso aí, irmão? Segundo direito que um filho tem, fala comigo: herança. Ai, chega a vocês falaram assim com força, né? Mas sabe qual é o melhor? Sacode seu irmão e fala assim: a nossa herança é sobre isso. Mas olha para mim, não deixe que nada nessa terra, nada, tome a sua eternidade. Nós, eu e você, somos capazes de atrasar o tempo de Deus. Aí está o perigo. Aí está o perigo sobre a provisão de Deus. Às vezes você está olhando para o céu e dizendo: Deus, a minha provisão não chegou. Deus, a minha varoa nunca chegou. Também você não abriu nenhuma célula ainda, que Deus vai te dar varoa como? Você não pode atrasar o tempo de Deus, irmão. Deus te deu talento para prosperar. Deus te deu uma mulher para você amar. Deus te deu filhos, né, ali para você cuidar. Deus te deu uma célula. Aí Deus está te dizendo: eu tenho algo bom para você. Eu tenho provisão para todas as áreas da sua vida. Mas as suas atitudes têm atrapalhado a provisão de Deus. Nós não podemos atrapalhar o tempo de Deus, e muito menos avançar no tempo de Deus. Tem lugares que você não pode estar. Tem lugares que ainda você não pode tocar. Você não está preparado. Eu escutei um testemunho uma vez, que um jovem chegou para o pastor e falou assim: pastor, o meu pai me deu uma Ferrari. Aí o pastor correu no pai e falou assim: toma essa Ferrari desse menino, porque senão você vai ter que enterrar esse menino. O pai quase saiu da igreja, porque é muito bom ouvir de um pastor uma coisa boa. E quando é coisa ruim? Será que a gente está preparado para receber? Quando o meu bispo me dá umas lapadas, como é que é a minha reação com ele? O pai reagiu mal à palavra do pastor. 2 semanas depois, infelizmente, o pastor estava fazendo o enterro daquele jovem. Ele bateu num poste a 300 km/h. Não antecipe o plano de Deus, o tempo de Deus.
O mesmo perigo em atrasar o tempo de Deus, é perigoso antecipar o tempo de Deus. Esteja conectado com o Espírito para entender o tempo de Deus. Se o teu pastor, o teu líder te dá uma orientação, irmão, e se você sabe que ele é um homem, uma mulher de Deus, ouça! Sobre o que fazer, o que não fazer, naquilo que discerne a sua vida. Pastor e líder é para isso. Então nós não podemos atrasar o tempo de Deus e muito menos adiantar o tempo de Deus. Deixa Deus trabalhar o seu caráter, o meu caráter. Eu tenho inúmeras promessas na minha vida. E desde o ano passado eu falei, Deus, não precisa me dar promessa nenhuma mais. Eu só quero ser preparado para alcançar as que eu já tenho. Já tenho promessa demais. Tem gente que é o rei da promessa. Promessa, promessa, promessa. Mas nada acontece. Por quê? Porque ainda não conseguiu com que o Espírito de Deus testifique no Espírito dele que ele é filho. E não se posicionou como filho. Então Deus tem esses 3 direitos para os filhos. Diga amém. Mas o Pai, o nosso Deus, tem 3 deveres. Primeiro dever que Deus tem para mim e para você é nos dar direção. Fala comigo, Deus precisa me dar direção. A Bíblia diz também no livro de Romanos que a vontade de Deus é o que, gente? Boa, perfeita. É a vontade de Deus ou é a sua vontade? É a minha ou é a de Deus? Então deixa Deus direcionar a sua vida. Para de querer tomar conta da sua vida. Ao silêncio da morte. Senhor, tudo é teu. Aí Deus fala, tá bom filho, tudo é teu. Sai do teclado e vai lá na bateria. Aí ele fica aqui. Continua. Como que Deus vai direcionar a vida dele? Muitas vezes é assim. Não, pastor, eu já recebi o imprint, eu sou filho, eu tenho direito à provisão, eu tenho direito à proteção, eu tenho direito à herança. Aí Deus está dizendo, não vai para lá, não faz isso. E o filho está teimoso. E o filho está fazendo o que não é para fazer. Entende uma coisa, igreja? É a vontade dele que é boa, que é perfeita e que é agradável, não é a nossa. Eu sei que uma das coisas mais difíceis, é controlar o nosso ego, o nosso caráter. Eu sou um cara que me seguro a 1000% para dar até uma resposta. Porque eu sei, irmão, como o Cássio às vezes quer florescer, eu sei. Então eu tenho que me negar, porque não se trata só de machucar alguém, que não é um direito meu. Se trata de não pecar contra o meu Deus. Se trata de não pecar contra o meu Pai. Se tiver que ser humilhado, seja, irmão. Se tiver que ser humilde, seja. Se tiver que ser muito mais obediente, seja. Mas não peque contra o seu Pai. Quantos pode dizer amém? Pastor, não levo desaforo para casa. Ninguém manda em mim. Eu tenho meu dinheiro. Eu conquistei tudo sozinho. Deixa de ser orgulhoso. Você só conquistou, só tem porque você respira. E quem te dá o fôlego da vida é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não somos nada, irmão. A Bíblia já diz, do pó nós viemos, do pó nós vamos. Deixa o Pai dirigir a sua vida, diga amém. Segundo dever de um pai, o pai precisa nos corrigir. Aí que muitas vezes o trem fica meio doido. Hebreus capítulo 13, o escritor de Hebreus diz, Deus te corrige, porque Ele te ama e te vê como? Como? Estou falando que a Bíblia não deixa ponto vazio. Deus nos corrige porque Ele nos ama e nos vê como filho. Desculpa os papais se eu vou pegar no seu calo agora, mas eu preciso falar. Qual o maior erro da geração de papais de 2000 para cá? Não corrige mais os filhos. Deixa os meninos fazer o que quer. Como é que esse menino vai crescer com caráter, com limite? Me fala. Só que Deus, irmão, é pai mesmo. Ele não deixa a gente crescer com desvio de caráter. A não ser que você queira andar longe dele.
aí já é uma escolha nossa. Se nós estivermos aqui caminhando com Ele, Ele vai nos corrigir. Ele vai dizer não. Eu fui muito mais abençoado por Deus nos nãos do que eu ouvi. Quando nós morávamos em São Paulo, Deus me entregou um projeto de evangelismo. Estava tudo escrito, tudo pronto. Era só botar em ação. Aí eu liguei para o meu bispo. E o meu bispo disse: confesso a vocês que na hora eu desliguei o telefone triste, chateado, magoado. Mas se eu sou pastor aqui hoje, é que eu decidi estudar sobre liderança e obedecer ao meu Deus, porque o evangelismo era a minha vontade e o pastorado era a vontade de Deus. Deixa Deus te corrigir. Deus não vai aparecer assim, ó, Marquinhos, eis que eu te digo. Não, que a gente morre, ninguém aguenta ver a glória de Deus. Deus vai usar um pastor, Deus vai usar um líder, mas que seja exemplo e que tenha caráter. Não deixa ninguém vir profetar na sua vida, não. Por isso você tem que estar congregando numa igreja. Tem um pastor que ora por você. Tem que estar numa célula. Não tenho nada contra os profetas. Eu já recebi muita profecia. Já liberei muita profecia. O problema é que agora com a era digital tem um monte de gente que vai assim, ó, profecias sobre ganhar dinheiro. Aí fica assim, frente ao YouTube. É só calafrio, menino. Não é espírito não, fica tranquilo. Ou outro espírito, né? Fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Deixa Deus corrigir. Eu falei que eu tenho os líderes que eu preciso. A bispa do jeito dela entrou errado ali e vai ouvir, meu irmão. Por isso que eu não falo nada, eu fico só na minha. Estou brincando, tem hora que eu falo e ela me ouve, mas aí quando ela não concorda, ela manda bala. E um bispo que é carinhoso, sabe? Tranquilo. Mas entra errado naquele japonesinho lá. Entra. Estava conversando com o Demi. E ele falou que falou com o Marquinhos. Cadê o Marquinhos? Marquinhos? Marcos Vinícius. Estava aqui esse menino da agora. Ele falou assim: Marquinhos, você vê eu brincando com o pastor, mas é porque eu estou direto com o pastor. Não entra errado com o pastor, não. Porque, irmão, eu sou tranquilo, mas se entrar errado, eu tenho que corrigir, eu sou teu pastor. Se eu tiver errado, eu vou falar, não, estou errado. Vou pedir perdão para um monte de gente aqui na igreja, não tem problema com isso. Mas se eu tiver que corrigir, eu vou corrigir. Quantos podem dizer amém? E por último, o pai ama incondicionalmente. Diga amém. Se tem um pai que ama incondicionalmente, é Deus. A Bíblia diz assim: se um pai terreno não dá pedra quando um filho pede pão, imagina o pai celestial. Cara, é muito louco porque um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, ele antecede um dos versículos mais importantes da Bíblia. Protege-se. João capítulo 3:16 diz assim, olha isso. Foi o primeiro versículo, gente. A maioria aqui já sabe, mas eu vou te contar. Eu li a Bíblia pela primeira vez com 23 anos. Sem vergonha, né, gente? Jesus mudou minha vida demais, ó. Mas também tem 10 anos que eu não paro de ler a Bíblia todos os dias. Você pode dizer amém? Primeiro versículo que eu gravei, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Aí sabe o que Deus fala no 17? Uau! Porque Jesus não veio para julgar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Você pode aplaudir a Jesus por isso, meu irmão. Sabe o que a religião e o diabo quer colocar nos nossos corações? Eu vivi muito tempo isso. Por isso que hoje eu tenho ódio do diabo. Que Deus é um Deus ditador. Quando as pessoas não servem a Deus, porque o diabo e a religião colocou no coração que Deus não deixa fazer nada, que Deus é julgador, que Deus quer punir. Como que Deus quer nos punir se Ele entregou o Filho dele por nós, irmão? Como
que um Jesus que diz assim, ó, eu não vim para os que estão salvos, eu não vim para os que estão curados, eu vim para os que estão doentes. Como que um Jesus que diz assim, ó, vem do jeito que você está, quer nos punir. Como que Jesus que diz assim, ó, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, quer nos punir. A religião botou um monte de coisa na nossa cabeça, irmão, e o diabo também. As pessoas dizem, eu não estou preparada, pastor, para servir a Jesus. Não é assim, irmão, que a gente começa. Não é quando você está preparado. Ai, pastor, eu estou em adultério, eu estou bebendo, eu uso droga, eu roubo. É desse jeito que Ele está te esperando. Porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para Ele, e o Espírito dele faz um imprint em nós, que nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que tudo novo se faz. Eis que eu faço nova todas as coisas. Esse é o nosso Cristo, irmão. E aí eu te pergunto, se o cego Bartimeu, se Maria Madalena, se Lázaro não tivessem respondido o tema da nossa mensagem, onde eles estariam hoje? Maria Madalena morta, apedrejada. A mulher do fluxo de sangue morta, porque ela tinha sangrado tudo que ela poderia. Lázaro morto, não teria ressuscitado. Zaqueu preso, porque era um ladrão. O que eu estou querendo te dizer? Que só depende da sua resposta. Quando Deus diz, filho, aonde você está? Só depende da sua resposta. Há 10 anos atrás eu falei, Deus, eu estou aqui. Um cara que odeia pessoas. Um cara que odeia um rival. Um cara que mostra força batendo nos outros. Sou eu, Jesus, eu estou aqui. Um cara que sempre causou tristeza na família. Sou eu, Jesus, estou aqui. Um cara que a mãe teve que sair do Pará para ir para BH porque eu corria risco de ser preso. Sou eu, Jesus, estou aqui. Eu preciso, Jesus, de algo novo. E Jesus entrou na minha vida e tem 10 anos que nunca mais a minha vida foi a mesma. E nunca mais vai ser a mesma. Eu não sei como está a sua vida, mas hoje você precisa responder, Deus, eu estou aqui, ó. Eu sou o adúltero, eu sou o beberrão, Deus. Eu sou o orgulhoso da minha casa, Deus. Eu sou o cavalo, em vez da minha esposa ter um príncipe, ela tem um cavalo, Deus. Eu sou a goteira que pinga na casa, Deus. Eu sou uma mulher que só sabe encher o saco do marido, Deus. Sou eu, Deus, cheio de erro. Eu estou aqui, Deus. Jesus está esperando a nossa resposta hoje, irmão. Porque no dia que nós dizemos, eu estou aqui, o Espírito dele vai testificar no nosso espírito, e nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. O louvor pode subir. Quero te convidar a fechar os olhos. Quero te convidar a falar com Jesus essa noite. Quero te convidar a abrir seu coração e dizer, Deus, eu estou aqui, Deus. Deus está perguntando, aonde você está, meu filho? O Espírito de Deus está ansiando em testificar no seu espírito que você é filho de Deus, mas você precisa dizer, Deus, eu estou aqui. E você não precisa esconder nada de Deus, irmão. Não esconde nada de Deus, nada. Você não precisa nem falar alto, mas fala com Deus. Fala, Deus, eu estou aqui, arrebentado emocionalmente, arrebentado financeiramente, com a família arrebentada. Eu estou aqui, Deus. Deus está perguntando, filha, onde você está?
E chegou a nossa hora de dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Fala com Deus. Fala com Deus, querido. Fala com Deus essa noite.